Capítulo 6. Bilionário é sensível à filantropia. Filantropia não é caridade. Caridade é só assinar cheques. Filantropia é um investimento que você quer ver um retorno, quer se trate de avanços em pesquisas científicas ou de desempenho na educação ou atrair o público para as artes. Você quer ver resultados. Eli Brody. Nada ilustra melhor o comprometimento de bilionários com filantropia do que a promessa de doação, do inglês, Giving Pledge, que é um pacto entre bilionários para doar mais de 50% das suas fortunas para ações filantrópicas de sua própria escolha antes de sua morte ou após morrerem, deixando essa promessa de doação clara nos seus testamentos. O homem mais rico do mundo, Bill Gates, junto com sua esposa, Melinda Gates, e o segundo mais rico, Warren Buffett, criaram essa brilhante iniciativa em junho de 2010, e 4 anos depois, 127 bilionários de 12 países já haviam assinado. O mais jovem bilionário a assinar tem 29 anos e o mais velho, 98 anos. Nenhum dos 66 brasileiros bilionários aderiram à causa, ainda. Warren Buffett e Bill Gates frequentemente fazem reuniões com bilionários ao redor do mundo para convencê-los a participar da promessa de doação. Acredito que há grandes chances de que o homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lemann, e seus 2 sócios bilionários, Marcel Telles e Beto Sicupira, sejam os primeiros brasileiros a aderirem à causa. Este trio de bilionários brasileiros uniu-se a Warren Buffett para comprar a Heinz Ketchup por mais de 23 bilhões de dólares, e na reunião anual de sua empresa, Buffett elogiou a 3G, empresa dos 3 brasileiros, efusivamente. Nós, sua empresa de investimentos, Berkshire Hathaway, somos muito propensos à parceria com a 3G, talvez em algumas coisas muito grandes. No mercado, especula-se que Lemann e Buffett vão se unir para assumir o controle da Coca-Cola. Eu especulo que Lemann será o primeiro brasileiro a assinar a promessa de doação. Amador Aguiar, fundador do Banco Bradesco e um dos mais importantes empresários do Brasil no século XX, também foi um grande filantropo. Ele deixou a maior parte de sua fortuna para a Fundação Bradesco, que ele mesmo criou em 1956 e que, apenas nos últimos 10 anos, já aplicou mais de 4 bilhões de reais em educação. Suas escolas beneficiaram mais de 101 mil alunos apenas em 2013. A vida de Aguiar foi bem conturbada. Nasceu pobre, tinha 12 irmãos e seu pai alcoólatra mantinha muitas amantes e o espancava com frequência. Apesar das adversidades, seguindo seu lema pessoal, só o trabalho pode produzir riqueza, que ainda hoje está gravado nas paredes da sede principal do Bradesco, Aguiar fundou um dos maiores bancos do Brasil, que hoje emprega mais de 100 mil pessoas. Aguiar também adotou 3 filhas, que enriqueceram não graças ao seu trabalho, mas sim pela herança do pai. 4 meses antes de morrer, Aguiar casou-se com sua secretária, Cleide, 40 anos mais nova do que ele. Após a morte de Aguiar, diversos processos entre Cleide e as 3 filhas adotivas do magnata viraram manchetes nos principais jornais do Brasil. Cleide não virou bilionária, mas ganhou alguns milhões. Em 2014, Forbes estimou que a fortuna das 3 filhas adotivas chegavam ao total de 4,5 bilhões de dólares. Filantropia não é o mesmo que caridade. Embora alguns usem, erroneamente, os 2 termos como sinônimos, caridade seria como dar o peixe e filantropia ensinar a pescar. A melhor explicação é a frase que abre este capítulo e que foi dita por Eli Brody, bilionário norte-americano que já doou mais de 3,5 bilhões de dólares e é dono de uma coleção de obras de arte avaliada em mais de 2 bilhões de dólares. Em 2012, a Forbes organizou uma conferência sobre filantropia, que reuniu 161 bilionários na Biblioteca Pública de Nova York. Além de óbvios interesses relacionados a incentivos fiscais e boa imagem pública, os bilionários parecem também ter um imperativo moral que os move a ajudar o próximo. David Rubenstein, multibilionário que fez sua fortuna no mercado financeiro, elucidou. A antiga palavra philan, inventada pelos gregos e que origina o termo filantropia, não tinha nada a ver com doar dinheiro. Filantropia significa amor à humanidade, o amor às pessoas. Para os gregos antigos, significava dar o seu tempo ou a sua energia e seu dinheiro.
Não é todo mundo que tem a capacidade de estar na lista de bilionários da Forbes e doar grandes somas de dinheiro. A maioria das pessoas nos Estados Unidos realmente só tem a capacidade de doar seu tempo e sua energia e suas ideias, algum dinheiro, mas nem de longe o tipo de dinheiro de que estamos falando aqui nesta conferência. Os bilionários discutiram sobre diversos tópicos, incluindo: item como aproveitar a fama para uma causa do bem. Item com grandes fortunas vem grandes responsabilidades. Item invista em mulheres e mude o mundo. Item por que doar tudo. Além disso, debateram também sobre qual a melhor maneira de educar seus filhos e como maximizar os investimentos em filantropia. A conferência terminou com um incrível dueto entre Warren Buffett e John Bon Jovi cantando Glory of Love, canção que ficou marcada na versão do King of Cool, Dean Martin. Um multibilionário tocou ukulele, espécie de cavaquinho do Havaí, e cantou com Bon Jovi a canção que começa com a seguinte frase: "You have to give a little", vale a pena conferir o vídeo online. 9. Bon Jovi também é um ativista e sabe usar sua fama para alavancar causas sociais, como a Soul Kitchen, em tradução livre, Cozinha da Alma, ONG que serviu mais de 10.000 refeições a pessoas necessitadas em apenas um ano. Em 2013, a Conferência da Forbes sobre Filantropia aconteceu na sede da Organização das Nações Unidas, ONU, em Nova York, no prédio projetado por Oscar Niemeyer, e reuniu mais de 110 bilionários e alguns formadores de opinião, como Ban Ki-moon, secretário-geral das Nações Unidas, Ellen Johnson Sirleaf, presidente da Libéria e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, e outras celebridades, como Bono, cantor da banda irlandesa U2. Eu fiquei surpreso ao aprender que Bono é um artista realmente engajado em melhorar o mundo via filantropia. Eu, de maneira provavelmente preconceituosa e com certeza ignorante, acreditava que grande parte do interesse de Bono em ajudar os mais pobres do mundo estava mais relacionado em melhorar sua imagem do que realmente em salvar vidas. Bill Gates abriu os meus olhos quando disse: "Eu tenho que admitir que encontrar com o Bono não era uma de minhas prioridades, mas quando nos encontramos eu fiquei espantado que ele realmente sabia do que estava falando e tinha um comprometimento real em fazer as coisas acontecerem. Foi fenomenal. Desde então, temos sido grandes parceiros no crime." Bono é um dos artistas mais politicamente ativos da história e atua em várias frentes filantrópicas, geralmente focando em ajudar aqueles que estão em situação de miséria absoluta. Bono explicou sua metodologia para engajar em filantropia: "Eu aprendi a ser um ativista baseado em evidências. Descubra o que funciona. Descubra o que não funciona. Repita o que funciona. Pare o que não funciona." Quando você doa tempo ou dinheiro para causas não lucrativas, você mensura e decide qual causa ajudar baseado em evidências. Ou você decide qual causa apoiar baseado em algum carinho especial pelas pessoas que tocam o projeto ou pelo problema que estão tentando solucionar. Aliás, Bono encontrou-se com o ex-presidente Lula em Londres, em 2013, e lhe sugeriu liderar uma cruzada internacional para transformar o Bolsa Família num programa planetário, que atenda a todos os pobres do mundo. Lula gostou da ideia e respondeu ser possível realizar o Bolsa Família Global se houver interesse dos países mais ricos. Alguém traduziu para o inglês a resposta do ex-presidente do Brasil. Some os 9,5 trilhões de dólares gastos para salvar bancos norte-americanos e europeus depois da crise de 2008, mais os 1,7 trilhões de dólares despejados pelos Estados Unidos na guerra do Iraque, e você terá mais de 11 trilhões de dólares. Isso significa que os recursos jogados na farra dos bancos e na invasão do Iraque seriam suficientes para montar um mega-programa Bolsa Família que atenderia a todos os pobres do mundo durante 150 anos. Não acredito que um Bolsa Família global saia do papel. Mas é possível praticar filantropia com impacto e escala global. Muhammad Yunus, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, afirmou que ganhar dinheiro é uma felicidade. Mas fazer outras pessoas felizes é uma superfelicidade. Yunus, filho de camponeses de Bangladesh, quer ajudar necessitados a se ajudarem. Ele fundou o Grameen Bank,
que começou dando empréstimos a mulheres pobres que não tinham crédito em nenhum outro lugar em Bangladesh e hoje é uma prática reproduzida nos 4 cantos do mundo. Yunus foi ovacionado pelos bilionários ao contar sua história. Eu empresto dinheiro para mulheres pobres. Eu faço empréstimo de $30. E quando a mulher segura este dinheiro, ela treme. Ela não pode acreditar que alguém confiou tamanha quantia em sua mão. Não só ela nunca segurou essa quantidade de dinheiro nas próprias mãos, como ela nunca viu tanto dinheiro na sua vida. E as lágrimas rolam pelos seus olhos, não acreditando que isso seja verdade. Então ela começa a sentir que, se alguém lhe confia esta quantidade enorme de dinheiro, $30 ou $35, ela vai dar a sua vida para se certificar de que esta confiança é mantida. O homem mais rico do mundo já doou mais de $28 bilhões a causas filantrópicas. Desde 2008, Bill Gates trabalha em tempo integral na instituição filantrópica que leva o seu nome junto com o nome de sua mulher, Fundação Bill e Melinda Gates, e que emprega 1.194 pessoas e gere mais de $40 bilhões. Para ter maior impacto, a Fundação Bill e Melinda Gates concentra seus esforços em lutar contra 3 principais problemas. Nos países em desenvolvimento, focam em pobreza extrema e problemas de saúde, enquanto nos Estados Unidos o foco é corrigir falhas do sistema de ensino. O segundo norte-americano mais rico do mundo, Warren Buffett, prometeu doar 99% da sua fortuna, que chegou a ser estimada em mais de $60 bilhões em 2014. Impressionado pela eficácia da instituição de Gates, Buffett prometeu doar $30 bilhões para a Fundação Bill e Melinda Gates. Em 2014, a terceira conferência anual sobre filantropia organizada pela Forbes voltou a ser na New York Public Library, onde bilionários e líderes políticos e sociais se reuniram para discutir melhores métodos para praticar filantropia e como melhorar a educação. O homenageado da noite foi Chunky Fiene, que doou mais de $7,5 bilhões nos últimos 30 anos. Apesar de Buffett e o casal mais rico do mundo serem os idealizadores da promessa de doação e terem doado quantias extraordinárias, Fiene é o meu bilionário filantropo favorito. O americano Fiene lutou na Guerra das Coreias e cresceu em uma família simples, filho de uma enfermeira. Ele ganhou seus bilhões sendo sócio de uma das principais lojas de Duty Free Shop, DFS, do mundo, aquelas que vemos em aeroportos, onde os preços não têm impostos. Suas lojas DFS chegaram a ser o maior ponto de venda de cigarros, álcool e perfume do mundo. Mas, o que mais me impressiona na sua trajetória é o seu approach para a filantropia. As causas para as quais ele doa variam em tamanho e localização geográfica. Ele já doou $250 mil para a reconstrução do Haiti após o terremoto catastrófico e $290 milhões para construir um novo campus de medicina para a Universidade da Califórnia, em São Francisco. Fiene também fez doações em diversos países, como Irlanda, Vietnã, Austrália, Bermudas, África do Sul e Estados Unidos. Conhecido como James Bond da filantropia, realizando suas missões sem ser identificado, Fiene começou a doar em 1984 e nos primeiros 15 anos esforçava-se em fazer doações anônimas. Caso a entidade descobrisse que foi ele quem doou, ele pedia para jamais levar esta informação ao público. O agente secreto do bem não queria ser descoberto de maneira nenhuma. Em 1997, Fiene ficou conhecido pelo público ao vender suas ações da DFS para o conglomerado LMVH, do bilionário francês Arnault, que também controla as marcas Louis Vuitton, Dior, Bulgari, Sephora, Veuve Clicquot e outras. Ficou mais difícil esconder suas ações filantrópicas e Fiene encarou o dilema de anunciar suas doações para atrair atenção para causas importantes e ajudar a angariar mais fundos. Ele resolveu continuar doando no anonimato a maior parte do tempo. Fiene sempre manteve um estilo de vida simples, não tem nenhum carro e nenhuma casa e afirma nunca ter pagado mais do que $15 por um relógio. Sua missão parece ser falir. Como? Doando todo o dinheiro que ganhou. Ele resumiu sua motivação para o repórter da Forbes e meu amigo Steve Bertoni: eu acho que eu fico feliz quando estou ajudando outras pessoas, e infeliz quando não estou.
Os bilionários presentes na conferência têm um objetivo em comum: acabar com a miséria ainda nesta geração. Essa meta pode ser alcançada, de acordo com um dos acadêmicos mais renomados do mundo, Jeffrey Sachs, que foi considerado pela revista Time uma das 100 pessoas mais influentes do mundo 2 vezes. The New York Times se referiu a ele como provavelmente o economista mais importante do mundo. Quando alguém com estas credenciais fala, eu acho boa ideia prestar muita atenção. Em 2005, o renomadíssimo professor de Harvard escreveu a obra O Fim da Pobreza. A tese central da obra é de que poderemos, ainda nesta geração, finalmente erradicar a pobreza extrema. Eu espero que Sachs, que também ficou famoso por armar o plano que parou com a hiperinflação na Bolívia, esteja certo e que em breve não haja mais miséria no mundo. O mundo está melhorando, mas ainda está longe do ideal. De acordo com dados do Banco Mundial, em países em desenvolvimento, a proporção de famílias abaixo da linha de extrema pobreza, agora medida como $1,25 por pessoa por dia, vem diminuindo acentuadamente, de 52% em 1980, para 43% em 1990, 34% em 1999 e 21% em 2010. De acordo com estudo da Unicef, a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos na África caiu de 177 mortes por mil nascimentos em 1990, para 155 por mil nascimentos em 2000, e para 98 por mil em 2012. São números ainda muito tristes, mas a taxa de progresso é rápida e segue acelerando. Se você duvida que o mundo está melhor do que jamais foi, vale a pena conferir a carta aberta anual do homem mais rico do mundo. Bill Gates prova em detalhes que o mundo está e continuará, com certeza, melhorando. Aliás, esta carta deveria ser leitura obrigatória para crianças de 5 a 125 anos. 8 anos após a publicação do livro de Sachs, em abril de 2013, o Comitê de Desenvolvimento do Banco Mundial estabeleceu o objetivo de terminar com a pobreza extrema até 2030. Para atingir este louvável objetivo, será mais fácil se todos, não só os bilionários, colaborarmos de alguma maneira. Bill e Melinda afirmam que foi um artigo que eles leram no jornal que marcou o começo da Fundação Bill e Melinda. O título do artigo era Para o Terceiro Mundo, água ainda é um drink mortal. Esta passagem me faz pensar em quão nobre é a profissão de jornalista, o privilégio de viver contando histórias, afetando vidas e atingindo um público tão amplo, e também me faz refletir sobre a importância de trabalhar em pautas relevantes. Em uma palestra na Universidade de Harvard, Bill Gates disse: Minha mãe, que estava cheia de orgulho no dia em que fui aceito aqui em Harvard, nunca deixou de me pressionar a fazer mais para os outros. Poucos dias antes do meu casamento, ela organizou uma festa nupcial, onde leu em voz alta uma carta sobre casamento que ela tinha escrito para Melinda. Minha mãe estava muito doente, com câncer, mas ela viu mais uma oportunidade de entregar sua mensagem, e no final da carta, ela disse: daqueles a quem muito é dado, muito é esperado. Terminar com a miséria é um sonho grande com o qual, não só bilionários, podemos colaborar. Assim como a mãe de Gates, você incentiva seus filhos, e sobrinhos e vizinhos, a se lembrar de ajudar o próximo? Não são necessários bolsos profundos para se tornar um ou uma filantropista. É fácil participar em campanhas filantrópicas de impacto. Basta começar uma campanha online para levantar fundos para uma instituição sem fins lucrativos ou apoiar empreendedores ao redor do mundo que precisam de empréstimos. Um artigo na Forbes destaca uma lista dos melhores websites que te ajudarão a facilmente se tornar um ou uma filantropista: Kiva, Zidishas, Afen, Vatsi, Causes, Razou, Crowdrize, Global Giving, Fundraiser, Indiegogo, Kickstarter. Vale a pena pesquisar sobre estes nomes na internet e descobrir como é simples, fácil e possível para qualquer um, independentemente da profundidade dos bolsos, engajar-se em filantropia. Há diversas maneiras criativas e não convencionais de praticar filantropia. A mais esdrúxula que conheço foi organizada pelo canal japonês Paraíso TV em agosto de 2012, no evento Erotismo Salvará o Mundo, que foi transmitido ao vivo online durante 24 horas.
Todas as doações foram destinadas à organização Stop AIDS, que promove a conscientização, tratamento e prevenção da AIDS. Participantes do evento escolhiam entre 10 atrizes de filmes adultos japoneses e pagavam para apertar seus seios. Os participantes tinham de ter mais de 18 anos, higienizar suas mãos e fazer uma doação a Stop AIDS. Quem quisesse apertar os seios 2 vezes, fazia 2 doações. Sinto-me sortudo de ter nascido e crescido em uma família que sempre me apoiou e ajudou a conseguir as ferramentas necessárias para eu correr atrás dos meus sonhos. Infelizmente, muitas crianças ao redor do mundo todo ainda não conseguem ter acesso à alimentação adequada, muito menos à educação básica ou a serviços de saúde de qualidade. Essa diferença incomensurável no ponto de partida é inaceitável. Acredito que, para o mundo mudar, os mais necessitados vão precisar de ajuda de todos os sortudos vivos. Esse tópico me fascina tanto que, como mencionado anteriormente, o título da minha dissertação foi Por que empreendedores de sucesso se dedicam à filantropia, no mestrado que fiz na SCP Europe. Fiquei surpreso ao ver que não há extensa literatura científica que investiga o porquê de as pessoas doarem. Há muitos documentos explicando como e quando é mais efetivo doar, mas pouco sobre os porquês. Creio que temos que entender nossos porquês para nos comprometermos com qualquer causa. Por que você é engajado em filantropia? Cada bilionário que concorda em participar da iniciativa começada pelo casal Gates e por Buffett tem de responder a esta pergunta em uma carta aberta. Temos, a seguir, algumas cartas, traduzidas livremente do inglês por mim, de bilionários, que foram mencionados em diferentes capítulos do livro, explicando para Buffett, Gates e o mundo por que eles se comprometeram em doar mais de 50% de suas fortunas antes de morrerem ou imediatamente após suas mortes. Estas cartas são, sem dúvida, minha parte favorita do livro. Eu li, reli e li de novo diversas vezes cada uma delas. Vale a pena mostrar às crianças e tentar isso em casa. Exército da Doação. Michael R. Bloomberg. Magnata que criou seu próprio império multibilionário no mercado financeiro e depois virou prefeito da cidade de Nova York por 3 mandatos consecutivos. Meu compromisso de doar. Um dos diretores da minha empresa, Bloomberg LP, recentemente me contou que parte de seu discurso para recrutar novos talentos é perguntar, em que outra empresa que você poderia trabalhar em que o dono doa quase todos os lucros para a caridade? Nada jamais me deixou mais orgulhoso da minha empresa do que esta anedota. Na década de 1990, um indivíduo generoso planejava deixar 50 milhões de dólares para a Universidade Johns Hopkins, onde estudei, após sua morte. Mas perguntei-lhe, por que esperar? Por que negar ajuda financeira para esta geração? Por que negar uma possível cura para uma doença para esta geração? Isso o convenceu, e ele deu o dinheiro ali mesmo. Como escrevi a minha autobiografia mais ou menos naquele mesmo período, a realidade da grande fortuna é que você não pode gastá-la e você não pode levá-la com você. Durante décadas, eu tenho me comprometido em oferecer a maior parte da minha riqueza para causas que me apaixonam, e pelas quais meus filhos são apaixonados. E por isso estou entusiasmado em aceitar a promessa de doação, Giving Pledge, e quase todo o meu patrimônio líquido será doado nos próximos anos. Fazer a diferença na vida das pessoas, e ver isso com seus próprios olhos, é talvez a coisa mais gratificante que você vai fazer. Se você quiser desfrutar plenamente a vida, doe. E se você quiser fazer alguma coisa para seus filhos e mostrar o quanto você os ama, a melhor coisa, de longe, é apoiar organizações que irão criar um mundo melhor para eles e seus filhos. Em longo prazo, eles serão beneficiados mais pela sua filantropia do que pelo seu testamento. Eu acredito que as contribuições filantrópicas que estou fazendo são presentes tanto aos meus filhos como para as organizações beneficiárias. Doar também permite que você deixe um legado que muitos outros vão se lembrar. Rockefeller, Carnegie, Frick, Vanderbilt, Stanford, Duke, nós nos lembramos deles mais por causa dos efeitos em longo prazo de suas ações filantrópicas do que por causa das empresas que fundaram ou por causa de seus descendentes. E, dando,
nós inspiramos outros a dar mais de si mesmos, seja o seu dinheiro ou seu tempo. Na minha terceira carreira, como prefeito de Nova York, eu vi o quão necessárias e poderosas são as doações privadas. As parcerias público-privadas são o coração de nossos esforços para melhorar a saúde pública e segurança, lutar contra a pobreza, consertar o sistema escolar que estava quebrado, expandir as oportunidades econômicas, promover as artes, proteger o meio ambiente, e muito mais. Como um filantropo, eu também tive a oportunidade de ver o impacto que doações privadas podem ter em outros países, e o quão longe cada dólar pode ir. Por exemplo, com o financiamento privado, podemos prevenir dezenas de milhões de mortes prematuras causadas por doenças relacionadas ao tabaco e aos acidentes de trânsito, duas áreas em que a minha fundação tem sido ativa. Na minha vida pública e privada, tenho visto como pequenos grupos podem fazer uma diferença muito grande, na limpeza de um parque, inaugurando uma escola, ou ajudando outros necessitados, seja em sua própria comunidade ou do outro lado do mundo. Estou emocionado que meus amigos Bill Gates e Warren Buffett estão unindo este grupo, que pode ter um impacto sem precedentes sobre o que a filantropia pode alcançar. E quanto mais esse grupo crescer, mais as pessoas vão compartilhar o prazer de doar, bem como os benefícios que doar trará para o mundo. George Lucas e Melody Hobson, sua esposa. George Lucas é um dos cineastas mais famosos e importantes da história. Lucas é a mente criativa por trás das sagas Star Wars e Indiana Jones. Contadores de histórias são professores e comunicadores que falam uma língua universal. Este foi o papel principal de Homero, Platão e Aristóteles, que usaram narrativas e diálogos como um meio de educar. Boas histórias são baseadas em verdades e perspicácia, e um bom contador de histórias é, finalmente, um professor, utilizando as artes como um meio de tornar a educação emocionalmente significativa. Todas estas ferramentas estão à disposição do nosso sistema de ensino, mas muitas vezes não são usadas. Quando estava no ensino médio, eu me sentia como se estivesse em um vácuo, em um tempo de espera. Estava curioso, mas entediado. Não era um ambiente propício ao aprendizado. Tive a sorte de encontrar o meu caminho e a minha linguagem. É assustador pensar em nosso sistema de ensino como algo um pouco melhor do que uma linha de montagem, no qual o único objetivo é a produção de diplomas. Uma vez que eu tinha os meios para efetuar a mudança nesta área, tornou-se a minha paixão fazê-lo, para promover a aprendizagem ativa ao longo da vida. Eu acredito na escola artesanal de instrução, por meio de aprendizagens e discussões e perguntas aristotélicas. Este nível de envolvimento remonta ao início da vida humana, mas ainda é a melhor maneira de fazer as coisas. Precisamos de normas universais, especialmente na educação, e, ao mesmo tempo em que parece assustador, há uma disposição entre educadores para compartilhar suas melhores práticas. Em última análise, é por isso que criei a Edutopia e a Fundação Educacional George Lucas, cuja sigla em inglês é GLEF. O foco da GLEF tem sido compartilhar inovações educacionais, uso de mentores, envolvimento dos pais e avanços tecnológicos. Isso tudo vem direto daqueles na linha de frente, de professores que estão colocando esses métodos em prática. Nós somos os facilitadores. Nosso objetivo tem sido mostrar os ousados avanços e inspirar outros a aumentar ainda mais o apetite pela educação. Nossa esperança é que os administradores, professores e pais verão o poder destes esforços coletivos e irão se juntar à luta por reformas mais amplas. Mas a reforma é apenas o começo. Precisamos construir novas bases, promovendo o pensamento independente e o desejo de continuar aprendendo. Nossos alunos precisam sair com mais do que apenas habilidades de sobrevivência, e mais do que apenas o que é necessário para concluir a grade escolar. Precisamos promover o pensamento crítico e a inteligência emocional. Precisamos nos concentrar na construção de um sistema educacional que promova diferentes tipos de aprendizagem, diferentes tipos de desenvolvimento e diferentes tipos de avaliação. Temos uma oportunidade e uma obrigação de preparar nossos filhos para o mundo real, para lidar com os outros em ambientes práticos baseados em projetos. É sobre como trabalhar juntos e construir caráter, ser compassivo, compreensivo e cidadão como um meio para um fim maior.
Assim como a tecnologia muda, o mesmo acontece com os alunos. Também deveriam mudar as salas de aula e os nossos métodos de ensino. Em poucos anos, a conectividade passou de uma novidade tecnológica para uma necessidade diária. É como nossa cultura se comunica, e as nossas crianças estão na vanguarda do seu uso. Compreender essas ferramentas, e como integrá-las na aprendizagem, é um passo essencial na definição de nosso futuro. Meu compromisso é com o processo. Enquanto eu tiver os recursos à minha disposição, vou procurar elevar o nível para as futuras gerações de estudantes de todas as idades. Estou dedicando a maior parte de minha riqueza para melhorar a educação, que é a chave para a sobrevivência da raça humana. Nós temos de planejar nosso futuro coletivo, e o primeiro passo começa com as ferramentas sociais, emocionais e intelectuais que passamos aos nossos filhos. Como seres humanos, nossa maior ferramenta para a sobrevivência é a nossa capacidade de pensar e de se adaptar. Como educadores, contadores de histórias e comunicadores, nossa responsabilidade é continuar a pensar e se adaptar. Richard e John Branson. Dentre os 47 bilionários do Reino Unido, Richard Branson é um dos mais high-profile. Em 1978, quando ele tinha apenas 28 anos, pagou $180.000 para comprar a ilha Necker. Em 2013, o grupo que ele fundou, Vard Media, foi vendido por $23,3 bilhões para o Liberty Global. Sua empresa de voos espaciais, Virgin Galactic, já fez mais de 3 voos ao espaço. A nossa família tem sido muito feliz por ser uma das famílias mais próximas que eu conheço. Meus pais estiveram juntos durante toda a sua vida, e minha esposa John e eu tivemos uma relação muito longa e feliz. Nossos filhos Holly e Sam se dão bem como quaisquer irmãos e irmãs que conheci e são maravilhosamente próximos um do outro. Portanto, enquanto escrevo esta nota, estou refletindo os pensamentos e desejos de toda a família. Quando jovem, nunca embarquei em uma jornada para ganhar dinheiro. Aventurei-me criando coisas das quais poderíamos ter orgulho e tentamos fazer a diferença. Desde a fundação da revista Student, para dar aos jovens na década de 1960 uma voz em questões como a Guerra do Vietnã, até a criação da Virgin Galactic para explorar o espaço, sempre tentamos fazer as coisas um pouco diferente e desafiar convenções. Como o público gostava do que a Virgin criava, nossas várias empresas, de modo geral, tornaram-se bem-sucedidas. Como elas prosperaram, ao invés de tirar dinheiro para o uso pessoal, nós investimos para criar novos empreendimentos e montamos nossa fundação sem fins lucrativos, Vard Unite, para ajudar a criar e construir soluções empresariais que fazem uma diferença positiva no mundo. Hoje, o Grupo Vard é executado por uma equipe maravilhosa, liderada por Peter Norris e Josh Bayliss. Isso me permitiu passar 80% do meu tempo trabalhando com a Vard Unite e muitos parceiros brilhantes para criar empresas sem fins lucrativos para ajudar a resolver alguns dos principais problemas que o mundo enfrenta hoje, como a resolução de conflitos, The Elders, a redução do carbono, Carbon War Room, e como explorar soluções empreendedoras para proteger a natureza, Gaia Rocks. Começamos a elaboração de uma nova abordagem de negócios onde as pessoas e o planeta são prioridades por meio do nosso trabalho com o Team B e eu também tenho a sorte de me unir ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a Sylvia Arle para apoiar a criação de suas iniciativas para acabar com a guerra às drogas, The Global Commission on Drugs Policy, e para proteger os oceanos, The Ocean Elders. Meus filhos, Holly e Sam também já perceberam que a verdadeira satisfação vem do uso da posição privilegiada que se encontram para tentar fazer uma diferença real na vida das outras pessoas. Sam se inspira no que Jeff Skoll tem feito com a sua riqueza e criou sua própria produtora, Parallel Pictures, que pretende trazer novos públicos para assuntos importantes, usando o filme como meio para inspirar as pessoas a envolverem-se mais no mundo em que vivem. Holly se jogou no apoio a uma instituição de caridade maravilhosa chamada Free the Children, criou a sua própria instituição de caridade, Big Change Charitable Trust, e dedica muito de seu tempo a Vard Unite. Felizmente, no começo da minha vida eu percebi que coisas realmente não importam. John e eu vivíamos em um barco e um dia ele afundou.
Nós percebemos que não perdemos nada, exceto os nossos estimados álbuns de fotos. Mais tarde, a nossa casa em Londres pegou fogo, destruindo tudo dentro. No ano passado, a nossa casa nas Ilhas Virgens Britânicas foi completamente destruída como resultado de um relâmpago. Estávamos tão aliviados por todos se livrarem com segurança, que mesmo a perda de álbuns de fotos e notebooks foram de pouca importância. Coisas realmente não são o que traz felicidade. Família, amigos, boa saúde e a satisfação de fazer uma diferença positiva são o que realmente importa. Felizmente, nossas crianças, que serão nossos principais herdeiros, concordam comigo neste tópico. Como e quando sacarmos dinheiro do Grupo Vardin de empresas, a maioria dessa quantia será investida em abordagens empreendedoras para ajudar a fazer a diferença no mundo. Queremos que o valor criado pelo Grupo Vardin seja usado para investir em novas abordagens colaborativas para a resolução de questões, nas quais os empresários, governos e organizações sem fins lucrativos unam forças para criar um mundo saudável, justo e pacífico para as gerações futuras desfrutarem. Começamos tentando dar voz aos jovens das décadas de 1960 e esperamos que a nossa promessa de doação ajude muitas gerações vindouras. Estamos ansiosos para trabalhar com Bill Gates e Warren Buffett e expandir o número de pessoas que fazem parte desse compromisso fora dos Estados Unidos. Temos a honra de nos unir a este grande grupo de líderes como parte de um movimento em que todos os setores estão trabalhando juntos, focando em novas abordagens radicais para resolver questões que ajudarão verdadeiramente a mudar o mundo para melhor. David Rockefeller, banqueiro americano nascido em 1915 que vem de uma das famílias mais tradicionais dos Estados Unidos. Ele cresceu em uma mansão que era a maior de Nova York na época. Filantropos, no seu melhor, tentam resolver graves problemas sociais e, ocasionalmente, atingem inovações que levam à mudança. No final, o sucesso requer muito mais do que recursos financeiros, embora o dinheiro seja, claro, essencial. Boas ideias são tão importantes quanto o dinheiro, caso contrário, corre-se o risco de perder tantos fundos como a oportunidade. Filantropia eficaz também exige paciência, para lidar com obstáculos inesperados, para esperar os primeiros movimentos da mudança, e para ouvir as percepções e ideias dos outros. Por 5 gerações a minha família tem experimentado a verdadeira satisfação e prazer da filantropia. O nosso compromisso tem ajudado a criar um grupo forte de instituições, incluindo a Universidade de Chicago, a Universidade Rockefeller, o Museu de Arte Moderna e o Fundo Rockefeller Brothers. A prática da filantropia também permitiu que muitos de nós se tornassem pessoalmente envolvidos em esforços para enfrentar os desafios globais críticos, como a pobreza, a saúde, o desenvolvimento sustentável e a degradação ambiental. Nossa família continua a ser unida na crença de que aqueles que mais se beneficiaram do sistema econômico de nossa nação têm uma responsabilidade especial para mudar nossa sociedade de maneiras significativas. Warren Buffett e Bill e Melinda Gates compartilham essa crença e desafiaram outros a prometer doar metade de seus bens para a filantropia durante a sua vida ou quando de sua morte. Tenho o prazer de dizer que esta, há muito tempo, é a minha intenção e prática, e estou muito contente por ter sido convidado a participar desta iniciativa importante. Espero que os outros aceitem esse desafio e oportunidade e se juntem a nós neste esforço que vale a pena. Espero também que os nossos esforços para expandir o alcance da filantropia como indivíduos, em colaboração com os outros, e de formas que incluam não só recursos financeiros, mas ideias e paciência inovadora, façam parte do presente que todos nós queremos legar ao futuro. Jeff Skoll, canadense, na Faculdade Skoll coeditou o jornal satírico dos alunos de engenharia Toik Oik. Ele trabalhou como frentista em um posto em North York, Ontário, para pagar seus estudos. Depois de formado, fez um mochilão ao redor do mundo por vários meses antes de regressar e fundar 2 empresas em Toronto, Skoll Engineering, uma empresa de consultoria de tecnologia da informação, e Micros On Demove Limitada, uma empresa de locação de computadores. Eu cresci em uma família de classe média, no Canadá. Meu sonho era ser um escritor que conta histórias que fazem a diferença no mundo. Ao longo do caminho, quando eu saí da escola de negócios,
Tornei-me o primeiro funcionário em tempo integral e o primeiro presidente de uma nova empresa com um serviço de leilões online chamada Auction Web. Essa empresa mais tarde se tornou mais conhecida pelo seu nome empresarial, eBay, fundada por Pierre Omidyar. Quando a empresa abriu seu capital, em 1998, de repente, eu fui de estar em dívida e viver em uma casa com 5 colegas de quarto, para ter centenas de milhões de dólares no valor de minhas ações do eBay. Até então, eu não tinha pensado muito sobre filantropia. Mas, com a minha recém-descoberta riqueza virtual, resolvi fazer coisas boas para o mundo com esse dinheiro, de maneiras inteligentes. A primeira coisa que fiz, em 1999, foi começar a Fundação Skoll. Hoje, a Fundação Skoll é a principal organização do mundo apoiando empreendedores sociais que causam impacto em grande escala. A cada ano, encontramos empreendedores sociais inovadores de todo o mundo, pessoas como Paul Farmer, do Parceiros da Saúde, Partners in Health, ou Cotton da Campanha para a Educação Feminina, CanFed, e nós os apoiamos durante vários anos. Nós também convocamos o Fórum Anual Mundial Skoll sobre Empreendedorismo Social, na Universidade de Oxford. Estou orgulhoso do trabalho que estamos fazendo em conjunto com os nossos parceiros e beneficiários. Nas palavras de um dos meus heróis, John Gardner, estamos apostando em boas pessoas fazendo coisas boas. Em 2004, ressuscitei minha visão original de contar histórias que fazem a diferença no mundo, criando a empresa Participante Mídia. Desde então, Participante lançou mais de 25 filmes, incluindo Good Night e Good Luck, Boa Noite e Boa Sorte, dirigido por George Clooney, The Kitty Runner, O Caçador de Pipas, Charlie Wilson's War, Jogos do Poder, com Julia Roberts, A Inconvencional Truth, Uma Verdade Inconveniente, The Cove, A Enseada, e Siriana. Nossos filmes ganharam 4 Oscars e receberam 18 indicações. Mas eu sou mais orgulhoso do impacto que esses filmes tiveram sobre as questões sociais, direitos humanos, Afeganistão, mudança climática e assim por diante. Nós até temos uma rede de ação social chamada Take Part que está se tornando rapidamente uma comunidade online para os ativistas sociais e cidadãos interessados. Para mim, a Participante é uma outra forma de filantropia, já que eu acredito que boas histórias bem contadas podem inspirar e compelir mudança social. Em 2009, comecei uma nova fundação, chamada Fundo Skoll de Ameaças Globais, para lidar com ameaças urgentes que afligem a humanidade. As 5 primeiras questões são as alterações climáticas, a paz no Oriente Médio, as armas nucleares, pandemias e escassez de água. Estas questões podem fazer a humanidade sofrer no futuro, se não forem enfrentadas agora. Eu já doei cerca de metade da minha riqueza líquida a essas organizações, nos últimos 11 anos. Espero contribuir com quase toda a minha riqueza para o aperfeiçoamento da humanidade durante ou após minha vida. Enquanto isso, vou continuar a contar histórias que despertam interesse público, ativam o engajamento dos cidadãos e galvanizam a vontade política. Vou continuar a apoiar soluções inovadoras com duradouro impacto social. E vou continuar a apoiar os mecanismos catalíticos, como o Fórum Mundial Skoll e Take Part, que unem as forças da mudança de todos os cantos e culturas da humanidade. Ao fazê-lo, espero que também inspire outras pessoas a fazerem o mesmo. O mundo é um lugar vasto e complicado, e precisa de cada um de nós fazendo tudo o que pudermos para garantir um futuro melhor para gerações futuras. Conrad Hilton disse que é o dever das pessoas bem-sucedidas dar de volta à sociedade da qual seu sucesso foi derivado. Eu me sinto privilegiado por ter crescido no Canadá e agora viver nos Estados Unidos, 2 países que valorizam e recompensam a educação, o trabalho duro e as boas escolhas. Eu me sinto sortudo por ter sido capaz de perseguir os meus sonhos e espero que minhas contribuições possam de alguma forma levar a um mundo sustentável de paz e prosperidade. Pierre Ipan Omidyar. Pierre nasceu na França, filho de pais iranianos. Ele tornou-se bilionário aos 31 anos, quando a empresa que ele fundou, eBay, foi listada na bolsa. Desde 2010, dedica-se ao jornalismo online. Atualmente, o bilionário vive no Havaí.
Quando o eBay abriu seu capital em 1998, Pan e eu nos encontramos de repente em uma posição de grande riqueza. Em questão de dias, passei de uma vida modesta para fazer parte da lista dos americanos mais ricos da Forbes. Foi uma experiência surreal. Mas a responsabilidade que sentíamos por sermos bons representantes da classe dos mais ricos era genuína, e tem crescido desde então. Em 2001, eu disse publicamente que pretendemos doar a grande maioria de nossas riquezas durante a nossa vida. Nosso ponto de vista é bastante simples. Nós temos mais dinheiro do que a nossa família vai precisar. Não há necessidade de guardar esta fortuna quando ela pode ser colocada em uso hoje, para ajudar a resolver alguns dos problemas mais intratáveis do mundo. Pensando sobre como poderíamos ser mais eficazes, começamos nosso trabalho nos lembrando de nossos valores fundamentais, incluindo respeito pelos outros e um sentido de serviço. Fizemos um esforço consciente para nos mantermos fiéis a esses princípios, enquanto nossos esforços crescem e evoluem. A comunidade Bay também nos ensinou uma lição valiosa: as pessoas respondem a oportunidades de maneiras inspiradoras. As organizações que temos criado e o tempo e a energia que gastamos em várias causas estão enraizados em nossa crença de que as pessoas são inerentemente capazes, mas frequentemente falta-lhes oportunidades. Hoje acreditamos que o nosso impacto filantrópico é amplificado porque a nossa abordagem utiliza uma grande variedade de ferramentas e recursos. Nós não apenas assinamos cheques, nos envolvemos profundamente com as organizações que apoiamos para ajudá-las a alcançar e melhorar a vida de milhões de pessoas, não apenas milhares. Investimos em organizações com fins lucrativos que atendem populações negligenciadas com produtos e serviços necessários. Entramos em contato com investidores que pensam de maneira parecida para formar coligações que se beneficiarão com nosso apoio e voz unificada. Assim, enquanto o foco da promessa de doação é nos filantropos e montantes prometidos, somos inspirados pelas organizações que apoiamos e estão fazendo coisas incríveis e pelas pessoas que nós estamos aqui para servir. Temos o prazer de estar ao lado de Bill e Melinda, Warren, e tantos outros que estão trabalhando todos os dias para criar impacto social positivo no mundo. Sinceramente, não depende apenas da pequena minoria que tem dinheiro de sobra. Mudança duradoura exige que todos nós trabalhemos juntos em todos os setores e culturas. Nosso desafio comum não é necessariamente sobre dólares investidos, trata-se de descobrir o uso mais eficiente e eficaz dos nossos recursos e de deixar um legado de esperança para aqueles que virão. Larry Ellison. Nem tudo foram rosas na vida do bilionário que fundou a gigante de computação Oracle. Ele contraiu pneumonia com 9 meses e sua mãe lhe deu para seu tio e tia para adoção, fato que ele só descobriu quando tinha 12 anos de idade. Ele não se encontrou com sua mãe biológica novamente até seus 48 anos. Aos 13 anos ele recusou celebrar seu bar mitzvah, costume judeu. Idolatrado por muitos jovens, que o veem como gênio da computação, Ellison fez uma breve aparição no filme Homem de Ferro 2. A quem possa interessar. Muitos anos atrás, eu coloquei praticamente todos os meus bens em uma conta de confiança com a intenção de doar pelo menos 95% da minha riqueza para causas beneficentes. Eu já doei centenas de milhões de dólares para pesquisas médicas e educação, e vou doar bilhões a mais ao longo do tempo. Até agora, eu tenho feito estas doações discretamente, porque faz tempo que acredito que doações de caridade sejam um assunto pessoal e privado. Então, por que é que eu estou contando ao público agora? Warren Buffett pessoalmente me pediu para escrever esta carta porque ele disse que eu estaria servindo de exemplo e influenciando outros a doar. Espero que ele esteja certo. Bill e Melinda Gates. Os pais ao redor do mundo fazem o seu melhor para dar grandes oportunidades aos filhos. Eles trabalham para dar a seus filhos todas as oportunidades para perseguirem seus próprios sonhos. No entanto, para muitos pais, os seus sonhos de dar uma vida melhor às suas famílias estão frustrados. Nos Estados Unidos, seus filhos não recebem a educação de que precisam para ter sucesso na vida. No mundo em desenvolvimento, seus filhos sucumbem a doenças que há muito já foram erradicadas nos países ricos. Anos atrás,
Quando começamos a aprender sobre saúde global, ficamos especialmente chocados ao ler que uma doença altamente evitável, rotavírus, estava matando 500 mil crianças a cada ano. Acidentes de avião sempre são notícias de primeira página, mas aqui estava um assassino de 500 mil de crianças a cada ano, e a maioria não podia nomeá-lo, muito menos pará-lo. Nós comprometemos a vasta maioria de nossos ativos para a Fundação Bill e Melinda Gates para ajudar a acabar com mortes evitáveis como estas, e para derrubar outras barreiras para a saúde e educação, que impedem as pessoas de atingirem o potencial máximo de suas vidas. Nosso princípio motivador é que todas as vidas têm igual valor. Dito de outra forma, isso significa que nós acreditamos que toda criança merece a chance de crescer, sonhar e fazer grandes coisas. Fomos abençoados com boa sorte, superior às nossas expectativas mais otimistas e estamos profundamente gratos. Mas, assim como esses presentes são grandes, também sentimos uma grande responsabilidade de utilizá-los bem. Por isso, estamos muito satisfeitos em nos unirmos para fazer um compromisso explícito com a promessa de doação. A ideia do compromisso veio das discussões que tivemos com outros doadores sobre o que eles estavam fazendo, sobre o que havia funcionado na filantropia e o que não funcionou. Todos compartilharam sobre como doar tornou suas vidas mais ricas. Todos os presentes se inspiraram ouvindo a paixão dos outros e se encorajaram a fazer ainda mais. Para nós dois, que já vemos o progresso incrível todos os dias, mas também quanto trabalho ainda resta, estamos honrados em fazer parte desta promessa de doação. Por exemplo, para nós, as vacinas são milagres, minúsculos vasos de esperança e promessa. E o mundo fez progresso ao vacinar milhões de crianças. Mas há ainda outros milhões que morrem de doenças evitáveis. Então, queremos ter certeza de que as vacinas que salvam vidas alcançarão todos que precisam delas, e de que o mundo desenvolverá novas vacinas. Temos visto um progresso similar no sistema de ensino dos Estados Unidos. Nós visitamos as escolas que estão quebrando as barreiras de idade e preparando todas as crianças para a faculdade e para a vida. Estas são ótimas escolas, mas não há nem de perto o suficiente delas. Agora, a tarefa é ter certeza de que cada estudante recebe a mesma oportunidade de ter sucesso na faculdade e na vida. Ambos tivemos a sorte de crescer com os pais que nos ensinaram alguns valores muito importantes. Trabalhe duro. Mostre respeito. Tenha um senso de humor. E se a vida abençoá-lo com talento ou tesouro, você tem a responsabilidade de usar os dons tão bem e tão sabiamente quanto você possivelmente pode. Agora esperamos passar esse exemplo para os nossos próprios filhos. Sentimos muita sorte de ter a oportunidade de trabalhar juntos para devolver os recursos que gerenciamos. Ao aderir ao esforço da promessa de doação, estamos certos de que nossas doações serão mais eficazes por causa do tempo que vamos gastar com este grupo. Estamos ansiosos para compartilhar a experiência maravilhosa que tem sido para nós e aprender com a experiência dos outros. Muitas felicidades. Warren Buffett. Minha promessa filantrópica. Em 2006, eu me comprometi em doar gradualmente todas as minhas ações da Berkshire Hathaway a fundações filantrópicas. Não poderia estar mais feliz com essa decisão. Agora, Bill e Melinda Gates e eu estamos pedindo para que centenas de americanos ricos prometam doar pelo menos 50% de sua fortuna para a caridade. Então, acho que é justo que eu reitere minhas intenções e explique minha linha de raciocínio. Em primeiro lugar, minha promessa, mais de 99% da minha riqueza irá para a filantropia durante minha vida ou quando eu morrer. Medido em dólares, este compromisso é grande. Em um sentido comparativo, porém, muitas pessoas dão mais para os outros todos os dias. Milhões de pessoas, que contribuem regularmente para igrejas, escolas e outras organizações deste tipo, abrem mão de recursos que de outra forma beneficiariam suas próprias famílias. Os dólares que essas pessoas usam em um prato de coleção ou doação para a United Way os fazem abrir mão de filmes, jantares em restaurantes ou outros prazeres pessoais. Em contraste, a minha família e eu não abriremos mão de nada do que precisamos ou queremos,
cumprindo esta promessa de doar 99% da minha fortuna. Além disso, esta promessa não me faz contribuir com o bem mais precioso, que é o tempo. Muitas pessoas, incluindo, têm orgulho em dizer: meus 3 filhos, dão bastante do seu tempo e talento para ajudar aos outros. Presentes deste tipo revelam-se muito mais valiosos do que dinheiro. Uma criança sofrendo, com a amizade e alimento doado por um mentor carinhoso, recebe um presente cujo valor excede em muito o que pode ser dado por um cheque. Minha irmã, Doris, ajuda pessoas cara a cara diariamente. Eu fiz pouco disso. O que posso fazer, no entanto, é dar uma pilha de certificados de ações da Berkshire Hathaway, cheques que, quando convertidos em dinheiro, podem se transformar em recursos de longo alcance, e comprometê-los para beneficiar outras pessoas que, por meio do azar no sorteio, receberam as mazelas na vida. Até o momento, cerca de 20% das minhas ações foram distribuídas, incluindo ações doadas por minha falecida esposa, Susan Bouvier. Vou continuar a distribuir anualmente cerca de 4% das ações que mantenho. No final, os rendimentos de todas as minhas ações da Berkshire serão gastos em fins filantrópicos por 10 anos após a minha propriedade ser liquidada. Nada vai para bancos de doações, quero o dinheiro gasto com as necessidades atuais. Este compromisso vai deixar meu estilo de vida intocado e o dos meus filhos também. Eles já receberam somas significativas para seu uso pessoal e receberão mais no futuro. Eles vivem uma vida confortável e produtiva. E eu vou continuar a viver de uma forma que me dá tudo o que eu poderia querer na vida. Algumas coisas materiais fazem a minha vida mais agradável, muitas, no entanto, não. Eu gosto de ter um avião particular caro, mas possuir meia dúzia de casas seria um fardo. Muitas vezes, uma vasta coleção de posses acaba possuindo seu dono. O ativo que mais valorizo, além de saúde, é ter amigos interessantes, diversificados e de longa data. Minha riqueza vem de uma combinação de viver nos Estados Unidos, alguns genes de sorte e juros compostos. Ambos os meus filhos e eu ganhamos no que eu chamo de loteria do ovário. Para começar, as chances do meu nascimento em 1930 ocorrer nos Estados Unidos eram de pelo menos 30 contra 1. Ser homem branco também removeu a maioria dos enormes obstáculos que norte-americanos, em seguida, enfrentaram. Minha sorte foi acentuada por viver em um sistema de mercado que, por vezes, produz resultados distorcidos, embora, no geral, sirva bem o nosso país. Eu trabalhei em uma economia que recompensa quem salva a vida de outras pessoas em um campo de batalha com uma medalha, recompensa um grande professor com notas de agradecimento por parte dos pais, mas recompensa aqueles que podem detectar erros nos preços de títulos com somas que chegam aos bilhões. Em suma, a distribuição da sorte pelo destino é descontroladamente caprichosa. A reação da minha família e minha nossa extraordinária boa sorte não é de culpa, mas sim de gratidão. Se fossemos usar mais de 1% dos meus cheques para nós mesmos, nem a nossa felicidade nem o nosso bem-estar aumentariam. Por outro lado, os restantes 99% podem ter um enorme efeito sobre a saúde e o bem-estar de outros. Essa realidade define um caminho óbvio para mim e para minha família: mantenha tudo o que podemos precisar e distribua o resto para a sociedade, para as suas necessidades. Meu compromisso é iniciado neste caminho.